Existe um momento exato em que o seu corpo para de buscar energia no que você comeu e começa a buscar energia em você mesmo. E a maioria das pessoas interrompe o jejum exatamente antes desse ponto. Hoje eu vou te mostrar, hora a hora, o que acontece dentro do seu corpo durante um jejum de 16 horas. E mais do que isso, porque depois dos 45 anos, esse processo funciona de forma diferente. E o que você precisa entender para atravessar essas horas com tranquilidade, sem sofrimento, sem drama e sem desistir na metade. Fica até o final, porque tem um detalhe sobre a hora 14 que a maioria das pessoas nunca ouviu falar e que explica por que tanta gente chega quase lá e abandona tudo. Vamos começar do ponto zero. Você acabou de jantar. Talvez umas 20 horas, 21 horas. O corpo ainda está totalmente no modo digestão. Ele está quebrando carboidratos, absorvendo proteínas, armazenando energia. A insulina ainda está circulando no sangue em quantidade alta. E aqui está algo que pouca gente sabe. O jejum de verdade ainda não começou. Enquanto a insulina está elevada, o corpo não acessa reservas de gordura. Ele está ocupado processando o que você acabou de comer. Por isso, a qualidade da sua última refeição importa muito mais do que parece. Se você jantou pesado, cheio de carboidrato e açúcar, as próximas horas tendem a ser mais difíceis. A insulina demora mais para cair, a fome aparece mais cedo, a irritação chega antes. Se você fez uma refeição equilibrada, com proteína, gordura boa, vegetais, o processo começa de forma muito mais tranquila. Esse é o primeiro passo que ninguém te conta. Preparar a última refeição do dia, já pensando no jejum que vem depois. 2 horas depois do jantar, o corpo ainda digere. Você provavelmente não sente fome. A glicose da refeição ainda circula no sangue. Esse é um período silencioso, quase invisível. A maioria das pessoas nem percebe que o jejum já começou. E é exatamente aí que está a primeira vantagem de começar o jejum à noite. Você atravessa as primeiras horas sem esforço nenhum. Na hora 4, começa uma pequena transição que vai mudar tudo nas próximas horas. A glicose da refeição começa a cair. O corpo percebe que não está chegando mais combustível do lado de fora. Então ele vai buscar onde guarda energia de curto prazo. O glicogênio no fígado. Isso é absolutamente natural. Não é uma emergência. Não é o corpo em sofrimento. É exatamente o que ele foi projetado para fazer. Você já faz isso todas as noites enquanto dorme. E esse detalhe é importante. Grande parte das horas mais difíceis do jejum acontecem enquanto você está inconsciente, descansando, sem nem perceber. Na hora 6, se você jantou às 20 horas, agora são 2 da manhã. Você está dormindo, o corpo está usando energia armazenada, nada dramático, nada extremo. O metabolismo está funcionando exatamente como deveria. Essa é uma das grandes sacadas do jejum intermitente começado à noite. Você está fazendo o trabalho pesado enquanto dorme. Na hora 8, chegamos a um ponto que transforma completamente a forma como as pessoas veem o jejum. A maioria das pessoas já faz 8 horas de jejum todos os dias. Isso se chama sono. Você já está na metade do caminho. Seu corpo continua usando reservas. E pela manhã, ao acordar, algo interessante acontece. Muita gente não sente fome imediatamente. Por quê? Porque hormônios como o cortisol e a adrenalina sobem naturalmente pela manhã para dar energia ao corpo. É um mecanismo de sobrevivência. O seu organismo foi projetado para funcionar bem logo após acordar, mesmo sem comer. Depois dos 45 anos, esse mecanismo ainda funciona, mas com algumas diferenças que vou te explicar em detalhes. Na hora 10, começa o momento que derruba a maioria das pessoas. E aqui está o segredo que separa quem consegue de quem desiste. O problema nesse ponto não é o corpo,
é a mente. Aqui geralmente aparece o pensamento: já passa da hora do café da manhã. O estômago ronca. A cabeça começa a criar histórias. Mas isso é hábito, não necessidade. É o relógio biológico que foi condicionado anos a fio a receber comida naquele horário. O corpo não está em perigo. Ele está apenas surpreso com a mudança de rotina. E aqui entra a primeira ferramenta prática. Beba água. Café preto sem açúcar. Chá sem açúcar. Essas bebidas não contêm calorias e não ativam insulina. Elas não quebram o jejum. E na maioria das vezes, a sensação de fome desaparece em 10 ou 15 minutos, porque a fome nesse ponto é muito mais hormonal do que real. É um sinal do hábito, não uma emergência metabólica. Depois dos 45 anos, esse desafio psicológico é ainda mais intenso. Por quê? Porque décadas de rotina alimentar criam padrões neurológicos muito mais profundos. O corpo está acostumado. A mente resiste mais. Mas existe uma coisa que acontece depois dos 45 que é uma vantagem enorme e quase ninguém fala sobre isso. O metabolismo de uma pessoa madura responde de forma diferente ao jejum. A sensibilidade à insulina melhora de maneira mais pronunciada. O processo de autofagia, que é a limpeza celular que o corpo faz quando está em jejum, é especialmente poderoso nessa faixa etária, porque o acúmulo de células danificadas é maior e o jejum acelera o processo de renovação celular de forma significativa. Em outras palavras, depois dos 45, o jejum pode fazer mais por você do que por alguém de 25. Na hora 12, acontece algo que surpreende a maioria das pessoas que tenta jejum pela primeira vez. A fome diminui, o corpo começa a se adaptar. Ele já entendeu que não vai chegar comida imediatamente, então ele aumenta o uso de energia armazenada. A mente fica mais calma. O corpo encontra um ritmo. Para muita gente, 12 a 14 horas é a janela ideal de jejum sustentável. Isso já traz benefícios metabólicos reais. Redução da inflamação, melhora da sensibilidade à insulina, otimização dos níveis de energia ao longo do dia. Na hora 14, o corpo está em plena zona de adaptação metabólica. Aqui, o glicogênio do fígado está praticamente esgotado. O corpo começa a aumentar de forma significativa o uso de gordura como combustível. Os ácidos graxos entram em circulação. O fígado começa a produzir corpos cetônicos, que são uma forma de combustível extremamente eficiente para o cérebro e para os músculos. E aqui está o detalhe que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. A fome, nesse ponto, vem em ondas curtas. Ela aparece e vai embora em 10 minutos, em 15. Isso acontece porque a grelina, o hormônio da fome, é liberada em pulsos, não de forma contínua. Se você resistir à onda, ela passa. E a próxima onda costuma ser mais fraca. É exatamente aqui, na hora 14, que a maioria das pessoas que desiste abandona o jejum. Não porque o corpo pediu socorro, mas porque não sabiam que a fome era uma onda que passaria sozinha. Agora você sabe, na hora 16 chegamos ao objetivo. Seu corpo passou por toda a transição energética. O jejum intermitente clássico de 16 horas está completo. Nesse ponto, dependendo do seu organismo, você pode estar em diferentes estágios de cetose leve. A autofagia está acelerada. A sensibilidade à insulina melhorou. O fígado está no comando do fornecimento de energia. E o mais importante, você atravessou isso. Agora é hora de quebrar o jejum. E aqui existe um detalhe que faz toda a diferença. Quebrar o jejum não significa atacar a comida desesperadamente. A melhor estratégia é começar com uma refeição normal, equilibrada, sem exageros. Proteína, gordura boa, vegetais. Deixar o corpo voltar ao modo digestão de forma gradual. Evitar carboidratos simples na primeira refeição, porque eles vão causar um pico de insulina forte logo depois de um período de sensibilidade elevada.
Nos primeiros dias fazendo isso, é completamente normal sentir fome mais intensa, leve irritação, uma dor de cabeça passageira, vontade de desistir. Isso faz parte da adaptação. O corpo está aprendendo uma nova forma de usar energia. E essa adaptação normalmente melhora muito depois da primeira semana. A partir daí, a maioria das pessoas relata mais energia, menos oscilação de humor, menor desejo por doces, melhor qualidade de sono. Não porque o jejum é mágico, mas porque o corpo foi projetado para funcionar em ciclos de alimentação e jejum. A modernidade é que quebrou esse padrão. O jejum intermitente é uma forma de restaurar o que sempre foi natural. Existe um erro muito comum que sabota quem está começando. E não é falta de força de vontade. É confundir jejum com restrição calórica. Jejum não é ficar sem comer para perder peso a qualquer custo. Jejum é uma janela de tempo em que o corpo opera sem insulina elevada, usando reservas, realizando processos de limpeza e renovação celular. Se você quebrar o jejum com uma refeição enorme, rica em açúcar, você vai anular grande parte dos benefícios. A refeição que quebra o jejum é tão importante quanto o jejum em si. Outro erro clássico é a inconsistência. Fazer um dia e parar 3. Voltar no fim de semana e parar na segunda. O corpo precisa de tempo para se adaptar ao novo ritmo. Consistência imperfeita sempre vence perfeição impossível. Então, recapitulando o que acontece hora a hora. Nas primeiras 2 horas, o corpo ainda digere a última refeição e a insulina ainda está elevada. Na hora 4 começa o acesso ao glicogênio do fígado. Na hora 6 a 8, você está dormindo e o corpo usa energia armazenada sem que você perceba. Na hora 10, o desafio começa a ser mais psicológico do que físico. Na hora 12, o corpo se adapta e a fome diminui. Na hora 14, você entra na zona de adaptação metabólica. A fome vem em ondas e vai embora. E na hora 16, o jejum está completo. Mais importante do que fazer um jejum perfeito é construir uma relação inteligente com o processo. Entender o que está acontecendo dentro do seu corpo. Reconhecer que a fome é uma onda que passa. Saber que depois dos 45, o jejum é especialmente poderoso. E manter consistência ao longo das semanas. Agora eu quero te fazer uma pergunta que vai dizer muito sobre onde você está nesse processo. Em que hora você normalmente interrompe seu jejum?